Boa noite, gente. Estamos entrando ao vivo. Nós vamos tentar adaptar aqui para poder fazer uma videoconferência com a doutora Lidiane, porque nós tivemos um probleminha pelo StreamYard. Eles estão cobrando da gente. Então eu peço que vocês tenham um pouquinho de paciência. Tô aguardando ela entrar aqui para ver se eu consigo convidar ela, tá? Oi, Reginara. Boa noite. Tudo bem? Muito boa noite para vocês que estão iniciando aí nessa live juntinho com a gente aqui. Eu acho que vai dar certo. Vamos ver. Aê! Deu certo. Boa Que noite. ótimo! Que coisa boa que deu certo. Deu Boa noite, certo. Lid. Como é que você tá? Saudade. Então, pois é, quanto tempo, né? Que bom estar aqui de volta. Estou muito feliz nessa noite com uma chuvinha muito boa, refrescando, né? Muito gostosa. Muito bom também. Ótimo. O pessoal tá entrando aqui. A Mel Alves, Jaqueline Barbosa, a Reginara tá dando boa noite. Boa noite, querido. Obrigada por estar participando com a gente aqui. Belarmino tá assistindo também aqui com a gente. Hoje nós vamos falar de um assunto um pouco denso, né? Um pouco complicado, que é o abuso sexual infantil em especial, né? Porque infelizmente muitas mulheres e crianças e homens também, né, doutora Lid? Outrora a Ah, gente pensava que só o homem que abusava sexualmente, hoje a gente vê que não é, né? sim, é verdade. A gente tem que ficar muito atento, né? A tudo, porque a vergonha, não só a criança, o adolescente, né? Mas qualquer pessoa que está sujeita ou que está vulnerável, é, pode sentir. A primeira coisa que às vezes sente é a vergonha, às vezes por não conseguir fazer alguma coisa, né, a respeito. Então, é muito importante a gente falar sobre isso. E a criança, além de tudo, é indefesa, né? Ela não consegue sair, ela não Com consegue certeza. ter essa visão do que fazer com aquela situação, né? Então, é muito, muito É preocupante e a gente tem que verdade. estar atento mesmo. Com certeza. Boa noite, Fagner Sudério. Boa noite, Sueli Correia, Renato Rezende, boa noite. Obrigado por estarem participando aqui conosco. A participação de vocês é muito importante. E a gente aproveita e pede para vocês compartilharem essa live, né, doutora Lidiane? Curtir, Com porque certeza. a nossa finalidade aqui, o nosso desejo é ajudar vocês, né? Nos ajudar, porque quando a gente ajuda o próximo, a gente também se ajuda. E a gente quer falar mais um pouco sobre essa questão do abuso infantil. Até antes da live começar, a gente estava trocando uma ideia, né, doutora, sobre o aumento de casos de abuso sexual nessa época de pandemia, né? Porque eu estava na minha colinha aqui, eu estava vendo que, na verdade, os abusos, né, a maior parte dos casos vem da família, né? Assim, acontece com pessoas de fora, mas na maioria é da família. Isso procede? Sim, na maioria das vezes, por quê, né? A gente vai observar que a família está mais próxima. Então, acontece que está ali mais junto. Então, tem mais oportunidades. Aí é onde a gente vê que aumenta também a probabilidade de ocorrência, né? Ali dentro você tem o caso, às vezes, da família, no caso de parente próximo, ou até pessoas que, como padrastos, madrastas, né? Que estão ali junto. Então, Sim. quanto mais próximo estão uns dos outros, mais a questão de estar tanto de estar ali, né, sendo visto, né, de estar convivendo, de sentir uma atração, né, porque isso também a gente tem que ver que a pessoa que comete o abuso, ela pode ser por conta também de algo que ela vivenciou,
pode ser uma projeção, né? Ela pode também ter sofrido, pode acontecer com pessoas que sofreram e aí elas, o abuso, exatamente. Aí em seguida também pode ser pessoas que às vezes têm algum problema mental, algum distúrbio sexual, entendeu? Então isso tudo a gente tem que estar atento para detectar, né? Para não se tornar algo assim ainda mais traumatizante do que já é, né? Sim, essa questão do abuso da criança em si, porque muitas mulheres e adolescentes, enfim, né, eles são vítimas desse ato atroz quando mais velhos, né? Mas você falou sobre a questão da pessoa se projetar. Como é que a psicologia vê isso? Porque no caso, assim, quando esse abusador foi abusado quando criança, ou o fato dele ter sido abusado depois de mais velho também pode acontecer de fazer com que ele se projete e faça o mesmo? Então, não há assim uma idade certa de escrever, né? Vamos supor que pode ser uma criança que às vezes foi abusada, não teve oportunidade de tratar isso e ela pode começar a praticar, fazer a mesma prática, né? Sem saber que foi por conta disso. Ela repete, porém ela não sabe, ela não tem consciência, ela sabe o que ela está fazendo, mas ela não tem consciência que foi porque ela vivenciou isso, quando é, no caso, a projeção. Né? Ela sabe que ela pratica, ela sabe o que ela está fazendo, ela sente a questão do prazer aumentado, porém, ela não tem consciência de que, por conta do que ela passou, ela está fazendo isso. Por isso, a necessidade de tratamento. Por isso que, quando a gente percebe um abuso, é importante tratar. É importante ver o que aconteceu, o que ficou para aquela pessoa, né? Pode ser um adolescente, pode ser uma criança. Nem todo mundo vai fazer isso. Pode acontecer com problemas de relacionamento, né? A pessoa que sofreu o abuso, ela pode ter no futuro problemas de relacionamento afetivo, dificuldade na sexualidade. Então, tem uma série de coisas, de consequências que podem acarretar do abuso não tratado, ou não descoberto, né? De repente, aquilo passou, não foi descoberto, e aí pode acontecer também de refletir na idade adulta. Então, assim, importante a gente ter não só o cuidado de precaver, né? Assim, se for para pecar, que seja pecando pelo excesso, né? De cuidado, assim, das nossas crianças. Mas se tiver alguma mamãe ou papai que na sua infância tenha vivenciado algo desse tipo, né, doutora? Eu creio que, assim, nós somos reflexos das coisas que vão acontecendo na vida da gente, né? Então, pode ser que talvez esse ato, né, de violação que fizeram, de repente, com uma pessoa, como você disse, não é todo mundo que vai repetir o ato. Mas, às vezes, pode acontecer disso despertar algum desejo, alguma coisa nesse quesito. É importante buscar uma ajuda, né? Como você disse, uma pessoa que sofre abuso e ela não se trata, ela não se cura, infelizmente, pode ser que ela seja, assim, atraída por esse tipo de coisa, não pode? Sim, ela tanto pode ser atraída, quando ela pode ficar retraída, né? Atraída quando ela repete, Entendi. né? E quando ela retrai é quando ela não quer mais ter um relacionamento, ou não consegue ter um relacionamento, ela tem dificuldade mesmo em tá junto com as pessoas, pode ser ali na própria sociedade, ou pode ser no afetivo, né? No relacionamento afetivo, e então pode estar ali a consequência de várias coisas que pode ocasionar esse
não tratar dessa questão. E às vezes assim, passa o tempo, a pessoa acha que resolveu, que passou, ficou para trás, mas de repente ela tem uma insegurança muito grande na vida dela para lidar com as pessoas que estão em volta, como se fosse um medo, uma fobia social muito grande. E aí você vai compreendendo que, né, vem de alguma coisa que no caso pode ter sido o abuso. Então, não é nunca tarde para tratar. Sempre é importante, tanto no caso de quem repete o ato, quanto no caso de quem se isola, de quem parece que não dá certo com o relacionamento, parece que está sempre esquivando, sabe? De ter alguém, de estar ali, como se tivesse um medo mesmo. Dentro da pessoa, ela sente um receio, ela parece que não quer se envolver. E isso tudo é uma questão de, assim, independente, como você disse no início, né? Independente da faixa etária em que ocorre essa situação, é importante, né, a pessoa buscar uma ajuda, né? Então, se você que está nos assistindo aí conhece alguém, se você sofreu algum tipo de abuso, porque a gente sabe que hoje, graças a Deus, assim, as pessoas de forma geral, elas estão se preocupando mais, e até mesmo com relação à questão da lei, né, doutora? Antigamente, abuso era só quando acontecia uma penetração, né, um ato sexual em si. Hoje já não é assim mais, né? Qualquer passada de mão, até mesmo coisa que de repente é falado, né, verbalizado, pode ser configurado também como um crime, né? De abuso. Sim, inclusive a gente pode deixar também aqui, eu acho que não custa a gente falar, apesar da gente estar falando, né, do abuso em si, do ato, do abuso sexual, mas há também o abuso moral, que hoje em dia a gente vê às vezes no próprio trabalho, né, as pessoas mexem mais com o psicológico da vítima. E isso pode acontecer, né, no trabalho, pode acontecer nas amizades, pode acontecer na própria família. Então, o abuso moral, ele vem ali como se fosse humilhante, né? Ele humilha a pessoa que está sendo agredida. Passa por humilhação, coloca a pessoa de uma forma assim, significante, como se ela não fosse capaz, né? E isso vai constrangindo, isso também paralisa, porque a pessoa, ela acha que ela começa a se considerar, né? Mexe com a questão da estima, né? E aí ela começa a se considerar menos valia, né? Não tem valor. E aí ela fica escrava ou da pessoa, ou da situação, ou do emprego. E isso cabe também como crime. Então, o abuso moral, ele também existe e é para ser, assim, tanto denunciado também, porque faz a pessoa adoecer, né? Ela pode entrar numa depressão, ela pode entrar numa crise de pânico, ela pode entrar numa crise de ansiedade. Então, tudo isso também pode acontecer de acordo com esse abuso, né? Pessoas curadas, elas curam, né? E pessoas feridas, infelizmente, elas ferem. E isso tem tudo a ver, sim, porque quando uma pessoa ela é colocada em situação vexatória, né? Como no trabalho, assim mesmo, infelizmente, até na época de escola, eu lembro que a minha professora, ela passou pra gente, era como se fosse uma tirinha, assim, tinha vários quadrinhos, e aí mostrando todo o ciclo, né? Entre aspas, o ciclo do ódio, que o patrão, ele xinga o empregado, que xinga a esposa, que xinga o filho, que o filho maltrata o cachorro e assim vai, né? Infelizmente, vai se tornando um ciclo negativo, né? E a gente precisa romper com isso, né? A gente precisa compreender a importância de quebrar esses ciclos negativos nas nossas vidas. A Vânia Siqueira está participando com a gente aqui. Boa noite. Gabriel Tomé também está nos assistindo. A Sandra Maria. A Rosângela Maria Gama. Adoro essa mulher, gente.
Doutora, quando você precisar de óculos, ela trabalha naquela ótica ali perto da Unimed, tem cada óculos maravilhoso, viu? E ela é uma ótima vendedora. Um beijo, viu, Ah, Rosângela? pode deixar. A Cida Aparecida Que também. bom. O Lúcio Moreira também está nos acompanhando. Um abraço para vocês. Nós estamos falando hoje sobre o abuso sexual, né? E voltando um pouquinho para a questão da pandemia, que tem a ver também, né? Como a gente tem falado, que a maior parte, não necessariamente todos, mas a maior parte dos casos de abusos, né, são ligados a pessoas da família. Geralmente pai, padrasto e até madrasta, né? Mãe, propriamente mãe. A gente vê que, infelizmente, tem casos, porque antigamente a gente achava que a pouca vergonha era só do homem, né? E, infelizmente, você vê que a maldade, infelizmente, ela não escolhe sexo, né? É Sim. muito pesado isso, né, Lidiane? Assim, você vê, pra mim, assim, na minha forma de ver, eu acho que é até mais pesado você ver uma mulher abusando de criança. E, infelizmente, tem casos disso, né? Sim, inclusive é bom a gente atentar também no abuso sexual no casal, né? Além da criança, que ainda tem a questão da Também. vulnerabilidade, mas a questão do casal. A partir do momento que a esposa, ou mesmo o marido, ou o companheiro, a companheira, né? Eles, não quer Sim. que aconteça o ato, a relação, é um abuso. Né? Eles lançaram até uma campanha aí na época do carnaval, que o não é não, né? Então, mas isso dentro da própria casa acontece. Às vezes, a gente sabe que pela natureza humana, né? A gente sabe que o homem, normalmente, não estou querendo generalizar, mas normalmente o homem ele tem uma necessidade maior no sentido de instinto, né? Instinto masculino voltado Sim. para o sexo. A mulher, ela já é mais, assim, aquele instinto maternal, ela acaba sendo mais assim, olhando a questão, os filhos estão por perto, já, né? E às vezes, quando tem um abusador dentro de casa, então muitas vezes há esse abuso ali dentro do quarto, como, não, tá tudo bem, é casal, né? Eu quero, eu posso. Mas a partir do momento que é sem o consentimento, é um abuso sexual. Porque às vezes a gente pensa, né? Com Para certeza. analisar. Não, então acontece quando a pessoa está passando ali na rua, ou então dentro de algum lugar, e aí é assediada, ou às vezes é o assediado, né? E aí acontece às vezes a questão do abuso. Mas não, às vezes está dentro da nossa casa, às vezes a mulher está sofrendo ali o abuso, ou mesmo o homem, né? Está sofrendo ali o abuso, porque não quer, não é aquele momento, ou não está podendo, né? Muitas vezes a gente sabe que a mulher acontece muito de ter os problemas que precisa ir ao ginecologista e às vezes precisa se resguardar. Né? Tem as doenças, que às vezes uma infecção de urina, que a mulher está mais propensa, até pela questão do Sim. órgão, né? Ser mais exposto. Então, acontece da mulher precisar, às vezes, cauterizar uma ferida no útero e se resguardar. Ou um pós-parto, né? Que tem que ter aquele momento que os órgãos vão, como no parto, acaba deslocando, né? Os órgãos, então eles vão voltando para o lugar, então tem um prazo para isso. E tem homem que não respeita, eu falo no caso da mulher nesses casos, mas claro que pode ser outra situação. Sim. Mas principalmente nesse caso aí em que a mulher não pode ter, né, um ato sexual naquele momento, então se torna também um abuso. Então é importante também falar, não, tá tudo bem porque é o meu companheiro, é a minha companheira, então tá tudo certo. Não é bem assim. Então é importante a gente parar para refletir sobre isso. É também um abuso quando acontece o não consentimento ou até o não poder mesmo, pela questão da saúde.
Sim. né? E claro, a questão também da criança, porque a Infelizmente, criança sim. sim, né? A criança, ela já fica, já vi casos, né? Já ouvi, já vi, não presenciei, lógico, mas já ouvi, em casos de que a criança está tomando banho, a adolescente tomando banho, e o padrasto está na fresta da porta, né? E o que é mais grave nisso tudo? Pesado, né? As pessoas não acreditam. As pessoas não acreditam que está acontecendo aquilo. A invenção sua. Como é importante a pergunta certa, né? Se a gente está percebendo que o comportamento mudou, se a criança está com medo de chegar perto, o adolescente não quer ficar em casa, busca outra casa para ficar. Então, são esses comportamentos que vão dando indícios, né? Às vezes a criança ou adolescente, né? Nesse caso, vamos pensar nos vulneráveis, né? Aí procura, fica muito nervoso, está muito estressado. Então, a gente tem que ficar atento. Mas o que não dizer? Não dá ideia. O importante é a gente entrar no assunto sem dar ideia. Está acontecendo alguma coisa? Pode falar, pode demonstrar, assim, tentar passar o máximo de confiança possível. Porque o que está acontecendo muito? O que a gente viu aí no acontecimento da última vez. A pessoa em quem a criança ou adolescente deve confiar não acredita nela. Então ela acaba escondendo, ou ela Sim. acaba contando, mas sofrendo mais. Ou o próprio abusador, ameaça de morte, ameaça de matar ou a mãe, o irmãozinho, entende? Então isso acontece muito. E aí é onde eles vão ficando mais vulneráveis ainda. A questão das balas, do doce, E principalmente na retraídos, né? situação financeira, quando a criança tem vontade de comer as coisas, a criança tem vontade. Ela sente vontade de ver, às vezes, né, outro coleguinha comendo um sanduíche, uma coisa se fala, mas um sanduíche, para nós pode ser uma coisa muito simples, mas para aquela criança que não tem, ela sujeita, porque ela não imagina É como um verdade. abuso. É verdade. Ela enxerga como uma coisa que ela tem vontade e ela queria saborear, no caso do hambúrguer, né, do sanduíche, de uma bala, de uma coisa que ela viu ou que ela deseja, ou mesmo uma roupa, um tênis, ou mesmo um celular, pode ser algo até mais caro, né? Mas ela vai estar ali e ela vai, às vezes, se sujeitar. Então, os pais, principalmente, têm que ficar muito atento a pessoas que às vezes convidam, oferecem. E o que está acontecendo muito, jogando na rede, né? Colocando, né? Expondo muito filhos, as crianças. Então, a gente tem que estar muito, muito atento. A gente tem que estar de antena ligada mesmo, em todos esses sinais. Né? Não, assim, eu É escutei, não verdade. sei como eu digo assim, mas uma história que eu conhecia a criança apresentava sinais no sentido assim de muito nervoso, sempre resistente às pessoas que chegavam perto dela, uma braveza, como se fosse uma defesa. Né? E aí, só que não transparecia nada nesse sentido, não. Era apenas assim, nervoso, uma agressividade e uma resistência. Né? E depois de muitos anos, já assim, casada, que foram, né, surgiu o assunto que ela tinha sido abusada na infância. Mas assim, não houve uma intervenção, não houve. Depois de muitos anos é que foi descobrir que ela tinha sido abusada. Então, é por isso que tem que estar muito atenta. E ainda bem que descobriu, ainda bem que ela pôde falar sobre É isso, porque importante. falar também cura Sim. muito.
ainda que adulta, sim, com certeza. E nesse quesito também de casal, conforme você mencionou, vale a gente lembrar também que talvez, infelizmente, as pessoas, né, não só um pai, mas a mãe também, a gente vê, conforme relatos até aqui em Três Pontas mesmo, a gente tem visto, infelizmente, isso acontecer, de mãe, ela acoitar o companheiro na conduta errada, né? Então é importante também as pessoas da família cuidar também das crianças, né? Dos sobrinhos, o irmão mais velho, às vezes, né, a gente já tem uma certa idade, tem um irmãozinho mais novo, é importante ficar de olho em sinais, como você disse, o comportamento da criança, né, muda. De repente, às vezes, um vermelho que apareceu ali na genitália da criança. É importante ficar de olho nisso tudo, né? E principalmente no telefone, né, doutora? Porque essa questão de pandemia, todo mundo em casa, infelizmente aumenta o número, né? Pelo contato. E o telefone também, a questão da pedofilia, né? Porque isso, infelizmente, acaba fomentando, dando material para esse tipo de pessoa, né? Infelizmente, o momento foi propício para isso, né? Porque os pais vão trabalhar, às vezes estão trabalhando até dentro de casa, mas deixa o telefone na mão da criança. Então, acaba que hoje, infelizmente, as crianças, elas estão mais vulneráveis, né? Sim, com certeza. E vale lembrar também que através do celular, da internet, muitas pessoas as convidam, não só, por exemplo, mostra a questão dos nudes, né? Que hoje está muito normal, vamos dizer assim, normal que eu falo assim, passa, né? Os adolescentes passam como se fosse assim, algo natural, né? Só que nisso pode entrar alguém com falso perfil, né, que pode pedir fotos, pedir vídeos e depois jogar, expor essa criança, esse adolescente nas redes sociais, né? E aí fica muito mais difícil porque as pessoas vão ter acesso a isso. E além também de, às vezes, marcar encontros. Nós vimos uma situação dessa também aqui em Três Pontas, há alguns meses atrás, não me lembro quanto tempo, que aconteceu com algumas pessoas, né, que o abusador convidou para sair, aproximou através da internet. Então, sempre assim, né, a gente não vai falar assim, você não pode fazer isso, você não pode marcar um encontro. Não, a gente sabe que não tem como proibir as pessoas, mas a gente pode alertar de pelo menos marcar encontro em lugares públicos, de marcar em lugar que tem bastante gente, principalmente no primeiro encontro, assim, nos mais recentes, porque fica pelo menos mais difícil de acontecer alguma coisa. Porque se tiver ali a pessoa chegar e não tiver a idade que falou, ou perceber, né, que a pessoa está aproveitando ali da situação para poder, na própria conversa, já dá para ter uma ideia, ficar atento a tudo isso. Porque são coisas que vão acontecendo que vão dando sinais. E a gente tem que estar atento aos sinais. Né? E aí, para poder escapar dessas situações. Agora, o que assim, não querendo dizer no sentido de... É uma polêmica, né, da questão das roupas, de insinuações, essas coisas. Não querendo... É uma coisa que cada um é pessoal, cada um vai ver a forma que é melhor. Mas o que eu tenho me preocupado muito enquanto psicóloga, né, enquanto... com as crianças, os jovens, os adolescentes, na questão das músicas, que tem jogado muito, verbalizado muito a questão, aflorado muito a questão sexual, e isso tem exposto muito as nossas crianças, os nossos adolescentes, a danças, e aí, assim, acaba que quem tem essa... Não é culpa da pessoa, não é que a pessoa... Mas aquela dança, né? De repente, a maneira com que a pessoa vai sensualizando, vai expondo mais,
o corpo, vai colocando ela mais ali na situação. E é um atrativo para quem tem esse gozo mesmo sexual, seja uma Sim, questão de infelizmente. caráter, ou seja uma questão né, de mental mesmo, de algo, né, como um distúrbio, é isso que eu queria dizer, como um distúrbio, isso vai atrair. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente está passando para as nossas crianças, para os nossos adolescentes. Eu sei o quanto é difícil, eu tenho filhos, né, também, eu sei, enquanto mãe, eu sei o quanto é difícil, mas tentar colocar, né, coisas mais saudáveis para as crianças, a questão também, as escolas ajudarem nesse sentido, de não colocar esse tipo de música no ambiente escolar, né? Tentar colocar coisas mais saudáveis para as crianças, tentar incentivar uma dança mais, né, mais de criança, mais de adolescente, puxar mais para uma coisa mais saudável. Se elas escutarem lá fora, com a família, aí a gente vai fazer o quê? A gente alerta, a gente tenta, né, colocar assim, igual nós estamos falando abertamente assim na live, né, voltando para isso, mas que Sim, dentro da nossa casa, dentro das nossas escolas, que a gente possa resguardá-los, que a gente possa trazer para eles coisas que vão acrescentar na cultura, né, na vida, para que eles possam se preparar. Ah, mas a gente fala, a gente não fala, a gente toca no assunto, precisa falar. Olha, se alguém pedir para você sentar no colo, se não for alguém, assim, até é difícil falar, né? Se não for alguém que eu conheço, não dá para ser mais. Porque hoje alguém que eu conheço é uma situação de risco. Então, vamos falar assim, né, não vamos, se não é verdade. for o papai, se não for a mamãe, ou alguém, né, mais confiável, assim, que você já tenha convivência, sabe, né, você confia, aí não faça isso. Ninguém pode passar a mão, né, ensina mesmo o nome dos órgãos, dos genitais. Ninguém pode passar a mão no seu bumbum, ninguém pode passar a mão né, nas suas partes íntimas, mas ensina. Não pode, é seu, é para resguardar. A gente precisa explicar. Se um colega mais velho, se um coleguinha pode pedir para você abaixar a roupa, não pode. Isso não é certo, não é bom. Então a gente precisa conversar. Hoje existem vídeos educativos, né, que nos ensinam. Depois eu posso passar para a Séfora, a gente pode colocar como complemento, né, na página para poder. Ele Sim, ensina claro. de maneira inocente, mas ao mesmo tempo alertando para as crianças como que a gente deve passar para elas. Então, acho que é muito importante, mas é importante conversar. Já os adolescentes, alertar, porque a gente, no meu caso, na clínica, a gente escuta muito essas questões de convidar, através da internet, ou através de um colega mais velho. Então, a gente precisa alertar, a gente precisa ensinar que ali não é para ser tocado. Eu digo assim, né? Nessa situação de vulnerabilidade, ou nessa situação de abuso, tem o momento certo, vamos Sim, aguardar, sim. conversa comigo, dá essa abertura. Porque se for uma pessoa, uma família que às vezes, por qualquer coisa está batendo, a criança, o adolescente, o jovem, não vai contar, porque vai ficar com medo de apanhar também. Né? Então tem tudo É isso que a gente verdade. tem que estar Se sente ciente. retraído, né? Isso. É verdade. E se sente sozinho, né? Pessoal que está nos acompanhando, por favor, sim, sim, porque a pessoa ela precisa sentir que acima de qualquer coisa, o pai, a mãe, o irmão, a família está ali para proteger, né? E às vezes, quando não existe essa conexão de carinho, só de punição, fica mais complexo, né, doutora? Pessoal que está nos acompanhando, que está Com nos certeza. assistindo, por favor, ajude-nos a compartilhar para que essa mensagem chegue para o maior número de pessoas possíveis.
A nossa missão aqui é, com a ajuda de Deus, né? A gente está propagando essas informações que são pertinentes, que são importantes para as nossas crianças. A doutora tem explicado, né? Falado de forma assim, bem clara aquilo que os pais e a família precisam ouvir. Então, nos ajudem a fazer com que essa mensagem chegue ao maior número de pessoas. Né? Aqui em Três Pontas, eu vejo que, infelizmente, a cada dia nós precisamos assim, trabalhar mais forte nisso. A questão do suicídio e abuso, infelizmente, são dois aspectos, dentre vários outros, né? Que, infelizmente, têm sido, assim, bem evidente, né? Tá crescendo, infelizmente, isso tinha que diminuir, né? Nós precisamos fazer um trabalho, né, doutora, de conscientização, que Deus nos ajude, mas é um trabalho de formiguinha, né? Cada um de nós podemos ajudar de alguma forma. E eu gostaria de, mais uma vez, agradecer a sua participação, que é sempre muito edificante para a gente, doutora Lídia. Que Deus abençoe muito você. E eu gostaria de te pedir para deixar uma mensagem, né, para os familiares, para os pais, com relação à importância da gente proteger as nossas crianças. Sim, com certeza. Eu que agradeço, né? Mais uma vez, poder estar aqui, para mim é um presente, poder contribuir, poder deixar esse alerta, essa mensagem, essas palavras, né? Dividir com vocês e poder levar para mais pessoas possível, porque às vezes, assim, através de uma palavra dessa, através de uma participação, de um compartilhamento, a gente pode estar salvando uma criança, pode estar salvando um casal, né? Alguém que possa estar vivenciando um adolescente, um Com certeza. jovem. Então, é muito importante a gente ter um tempo para poder olhar para os nossos filhos, para os nossos parentes, ou para a pessoa, para o vizinho, para a pessoa que está do lado. Olhar, às vezes, a criança ela é tão inocente, mas ao mesmo tempo tão verdadeira, que ela, através do desenho dela, ela demonstra, ela começa a desenhar uma coisa que é muito importante, ela coloca no desenho dela o que está acontecendo, a realidade dela. Ela coloca geralmente bonequinhos com os órgãos genitais, ela coloca em posição de relação, de ato, ela coloca aquela pessoa como se fosse uma sombra, como se fosse um monstro. Então, é importante perguntar quem é esse, quem é essa, o que está fazendo aqui. E lembrando que nunca dê ideia. Ah, esse é fulano? Ah, ele está fazendo isso? Não, é o contrário. Quem é? O que está fazendo? Então, é muito importante a gente estar atento a tudo isso, brincando com os bonequinhos, dê um bonequinho na mão de uma criança, observa o que ela vai fazer com aquele bonequinho, observa, chegou ali, ela está fazendo cenas, às vezes ali do abuso, através da boneca, do bonequinho, ela demonstra também. Então, é muito importante os nossos educadores, nas creches, nas escolas, observe, às vezes, os seus alunos, observem aquelas crianças que você está ali, porque ali você pode estar salvando uma criança de uma situação que ela está enfrentando e que vai, às vezes, para o resto da vida. E procure ajuda, denuncie, né? Em maio, sempre no dia 18 de maio, a gente tem o dia que é dedicado, né, ao abuso sexual infantil, por conta da Ana Célia, eu acho que é isso mesmo o nome dela, Araceli, e ela passou por isso. Ela estava voltando da escola quando alguns rapazes pegaram ela, se não me engano, 8 anos, pegaram a Araceli e colocaram dentro do carro, Nossa. abusaram dela e depois jogaram ela no matagal, se não me engano. Pode ser que algumas coisas eu não tenha falado exatamente, mas foi mais ou menos isso. E aí ela foi achada depois, sem vida, teve o julgamento dos culpados,
eles foram presos, mas não assim, talvez não, não sei se teve uma coisa de fiança também, que aí diminuiu ou até libertou, né, a questão de ser ainda, né, uma punição mais, uma coisa mais eficaz, né, mas que pelo Muito menos frouxo, houve né? agora, Infelizmente, através da morte dela, houve essa abertura para falar sobre isso, para alertar as crianças de não ir, não sair, embora com ninguém, as pessoas da escola de não liberar essa criança sem os responsáveis, e já serviu como alerta, mas que não precise de outras pessoas, de outras crianças sofrerem a mesma coisa para estar sendo salva, que através da nossa live, ou através do seu compartilhamento, da conversa com alguém, ou de um professor que está vendo, ou que ouve, que prestou atenção ali, ou de um educador numa creche que está observando, vai atrás, é uma vida, né? E uma vida que pode ser prejudicada, a gente não sabe, até para o resto da vida dela, né? Então é isso que eu acho que é importante a gente falar. com certeza. Pessoal, vamos procurar nos atentar, né? Para isso tudo que nos foi orientado aqui através da psicóloga Lidiane. Se vocês precisarem de alguma ajuda, de algum apoio, de alguma instrução, a gente está aqui também para poder servir, ajudar no que vocês precisarem. Vocês podem mandar inbox para a gente encaminha para a doutora e assim que possível, dentro da disponibilidade dela, né? A gente pega esse feedback e passa para vocês. É importante a gente entender que eu penso que a nossa missão, né, enquanto ser humano, é fazer com que o nosso mundo seja melhor, né? O que torna de fato a nossa existência valiosa e o que traz um sentido para as nossas vidas, né? A gente fazer o bem. Quando a gente faz o bem, a gente se sente bem. E eu gostaria de pedir, encorajar vocês a estarem mais atentos, né? Como a gente comentou, infelizmente tem pais que são coniventes, mãe e pai, que infelizmente, né, eu acho que nem é um amor, né, doutora? É uma dependência tão grande a ponto de encobrir aquilo de errado, de trágico que a outra pessoa faz. Então, eu creio, assim, que tudo que Deus faz, Ele faz para o bem. Se você está assistindo essa live, se esse vídeo está chegando até você, é porque essa mensagem é pertinente para a sua missão de vida também, né? Deus nos colocou aqui para que nós pudéssemos amar a Ele, amar a nós e ao nosso próximo. Então, vamos nos unir, vamos dar as nossas mãos e juntos construir um mundo melhor dessa forma, né? Nós não podemos mudar o globo, mas nós podemos mudar a nossa realidade, a gente pode mudar o nosso mundo. Que Deus abençoe muito cada um de vocês. Lide, um beijo, muito obrigada, gratidão por estar sempre cooperando com a gente aqui, viu? Você é muito especial, muito obrigada. E tomara que a gente possa fazer a nossa live breve, né? Novamente. Sim, sim. Eu só tenho que agradecer, né? Todos que estavam com a gente ou estão com a gente até agora. É o que a Séfora falou mesmo. Se chegou até cada um de vocês e cada um compartilhar, realmente pode estar fazendo um bem que nem imagina o tamanho, a dimensão que isso pode alcançar. Então, vocês também, né, são responsáveis para que nós possamos continuar fazendo esse trabalho aqui, né, de alerta, de dúvidas, né, que pode estar surgindo. Então, nós só temos que agradecer a você, Séfora, e a todos por acompanharmos, né, até aqui. E até uma próxima que, se Deus quiser, a gente vai estar junto. Com certeza. Um beijo, viu? Um beijo para todos vocês. Fiquem todos com Deus. Beijo.